Então, vamos lá. Pessoal, boa noite, especialmente aí ao Saulo, agradecendo já de antemão a oportunidade oferecida a mim por ele e pela Central dos Movimentos Populares aqui do Triângulo, que me garantiu essa oportunidade de falar com vocês, uma oportunidade ímpar na minha vida pessoal e profissional, estar junto de grandes mestres e poder, de alguma forma, colaborar hoje com o debate, para mim é pessoalmente muito gratificante, né? Meu nome é Thiago Finzi, o Saulo já disse aí, eu sou professor aqui da rede privada, hoje trabalho com o Saulo aí no Colégio Gabarito, sou mestre em História Social aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, a minha linha de pesquisa é trabalho em movimentos sociais, sempre engajado nessa luta como pesquisador e como professor, na busca aí de compreender um pouco essas relações de trabalho, principalmente na minha pesquisa, o meu foco é o impacto desse discurso de flexibilização do trabalho, de neoliberalização dessas relações a partir da década de 90. O meu recorte, especialmente, é o trabalho feito pelos operadores de telemarketing, né? Não tem nada a ver com a aula de hoje. E isso inclusive, algo que eu vou comentar depois, o porquê que eu escolhi essa aula, né? Esse tema hoje. E, paralelamente à minha atividade docente, eu sou vice-diretor de uma escola estadual Inácio Paes Leme, aqui em Uberlândia, e a minha vinculação realmente profissional é com o chão da fábrica, né? Eu tenho uma relação muito forte com a educação pública e, óbvio que também com a educação privada, mas um carinho muito grande pela escola pública, que é realmente um espaço de luta, né? E aí, inclusive, como gestor, hoje, tento, de alguma forma, lutar com unhas e dentes contra todos os obstáculos que se colocam aí, né, na vida desses alunos, né? E aí eu queria reforçar, inclusive, aproveitar de antemão, deixar minha nota de repúdio aí. Infelizmente, a gente teve uma notícia hoje do MEC garantindo a manutenção da data do Enem, né? Só para vocês terem uma noção, os alunos da escola onde eu trabalho, de muitas escolas de Uberlândia e de Minas Gerais, não tiveram nem um dia de aula, por conta da greve e depois da pandemia. Então, só para registrar mesmo a minha indignação e o meu compromisso com a educação pública e saber que a gente está sendo realmente solapado em nossos direitos. Muitos desses jovens, muitos aqui são jovens, infelizmente, têm aí o seu futuro ameaçado e comprometido diante desse governo nefasto, né? Mas, enfim, então, basicamente é isso, sou mestre em História Social, professor da rede privada, pesquisador, e estou aqui hoje para falar um pouquinho de história da ditadura militar e seus aspectos culturais, né? E aí não tem vinculação com a minha pesquisa, essa minha escolha é uma escolha pessoal mesmo, de vida. Eu sou apaixonado por arte, me permitam, então, de antemão, já pedir desculpa por algum deslize, por alguma falha. De repente, aqui muitos dominam muito mais alguns assuntos do que eu, mas eu me propus um desafio, o desafio de voltar para uma pesquisa nova. Então, essas últimas semanas foram de intensa pesquisa, e no momento de quarentena, me senti renovado, né, com essas forças, com essas energias restauradas, para seguir adiante lutando no momento tão difícil que a gente tem vivido, né? Então, eu vou começar a aula, pessoal, aproveitando aí, como o Saulo já adiantou, o brilhante Saco, né, na última aula, na terça-feira, não conseguiu terminar a discussão como ele havia planejado, e eu me coloquei à disposição para tentar fazer um link e aproveitar esse gancho para começar uma discussão realmente sobre história cultural. Eu já quero também deixar claro que eu vou tentar expandir um pouco a questão da cultura na ditadura militar para além da questão da censura. Eu queria e pretendo hoje apresentar para vocês algumas discussões que eu acho que são pertinentes, importantes, inclusive para compreender a conjuntura atual, que também foi brilhantemente apresentada pelo professor Léo na aula inaugural. Então é isso. Muito obrigado a todos, os meus alunos e ex-alunos que estão aqui, e aqueles que eu não conheço hoje, que a gente possa manter aí agora contatos, que essa rede de contatos de pessoas do bem possa se alargar e a nossa experiência não termine aqui, né? Que a gente possa usar esses momentos, essa é a minha expectativa, para recobrar nossas forças como oposição a um governo tirânico e que, como disse o Lima Duarte essa semana, num vídeo emocionado, falando
da perda aí do Flávio Migliaccio, o bafo podre desse momento, de novo, está próximo de nós, né? Então a gente precisa se reorganizar como resistência a isso. Eu preparei um material, coisa de professor, né? Preparei um slide, eu vou apresentar esse slide à medida que a gente for avançando, né? Ao final da apresentação, a gente retoma aí as dúvidas que vocês eventualmente tiverem nesse processo, e o Saulo nos ajuda nesse debate final, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o material, e depois a gente pode até disponibilizar isso para vocês, caso vocês queiram usar em algum outro lugar, faço questão que vocês tenham isso, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Só me confirma, Saulo, se vocês estão vendo, porque pode ser que não compartilhou ainda. Estamos vendo, apareceu já, Thiago. Beleza. Então, vamos começar a falar desse contexto do golpe de 64, né? Então, o Brasil, ele vivia, na década de 60, um momento muito tenso. Em alguns materiais, inclusive, em algumas pesquisas, a gente define, a partir de 61, a crise do populismo, que foi o que o Sacco trabalhou na última aula com vocês, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: a origem desse momento conturbado, ela pode ser identificada na eleição do Jânio Quadros, na chamada chapa Janjan, Jânio e Jango, em que uma aliança improvável, né, entre um líder de uma direita extremamente conservadora, que era o Jânio, tinha agora como vice, de novo, né, lembrando que João Goulart já tinha sido vice do governo JK, reafirma a sua posição agora de vice no governo João Goulart, e essa chapa improvável, ela já nasce prometendo realmente grandes emoções. Após 7 meses de um governo complicadíssimo, Jânio Quadros, que havia herdado uma dívida externa galopante do governo JK, começava a apresentar o plano de metas, um esgotamento natural, e aí esse esgotamento dessa política populista do JK, representada aí pelo plano de metas, associada a um discurso populista, moralizante e extremamente contraditório do Jânio em alguns momentos, né? Principalmente quando ele apresenta uma flexibilização na política externa, buscando uma reaproximação com o bloco soviético na época da Guerra Fria. A condecoração do Che Guevara, nesse momento, talvez seja o grande símbolo dessas contradições e da grande tensão que surge a partir daquele momento. E aí, nessa crise, o Jânio, ele renuncia, né, dizendo que forças ocultas tramavam contra ele, numa alusão, penso eu mesmo, que ele imaginava ser muito mais popular do que era. Ele realmente era muito, muito bem votado. As eleições de 61 mostraram isso a ele, né? Mas não tinha um projeto claro. E aí, quando ele renuncia, essa base se desfez, né? Ela se desfacelou, essa base de apoio populista que ele tinha. E aí, nesse desespero, a ideia dele, ao renunciar, imaginava-se que a sociedade civil e parte do exército se mobilizaria para evitar a posse do Jango. Então, a ideia do Jânio, fazendo aí uma comparação ao golpe de 37, o golpe do Estado Novo, imaginava-se, e penso eu, o Jânio imaginava que aconteceria com ele o que aconteceu com Vargas em 37. Né? A população, setores importantes do exército apoiariam a sua manutenção no poder com um amplo poder executivo em suas mãos, um poder para lutar contra a oposição que se avolumava. E aí, nesse processo, ele renuncia, e parte do plano da renúncia era mandar o Jango para a China, numa viagem super polêmica. Jango seria o primeiro representante do governo brasileiro a pisar num país comunista. Isso atiçou as classes conservadoras aqui no Brasil, representadas principalmente pela UDN, do Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, e esse clima de tensão vai ganhando proporções a uma escalada, né, de tensão muito rápida. E o Jango, ele tem muitas dificuldades para assumir. E é até legal falar disso, o exército foi importante na posse de Jango, porque normalmente a gente tem essa tendência a homogeneizar as instituições, imaginando que
a instituição do Exército era uníssona nas suas pretensões. Não é nada disso. Eu tenho, por exemplo, o baixo oficialato, sargentos, marinheiros, soldados comprometidos com o apoio às reformas de base de Jango no primeiro momento. Enquanto parte desse oficialato, obviamente, aqueles mais ligados a essa doutrina Truman, né, a esse processo que o Sacco disse na última aula de aproximação com os Estados Unidos, essa elite, ela realmente temia a posse de Jango. Então, o exército está rachado nesse momento. E o que é interessante é que parte da campanha legalista, que foi liderada pelo cunhado do Jango, Leonel Brizola, a partir do Rio Grande do Sul, essa campanha legalista ela teve apoio dos militares, de parte importante dos militares, inclusive dos sargentos. Os sargentos eram muito próximos a Leonel Brizola. E aí, nesse processo, é garantida a posse de Jango, a partir dessa campanha da legalidade que ameaçou realmente uma guerra civil no Brasil a partir da renúncia do Jango em 61. E o que a gente tem do governo Jango é um governo muito curto. O que eu avalio, a minha avaliação sobre o governo Jango é que ele não conseguiu avançar, muitas vezes, por conta realmente da falta de tempo. E aí a gente tem uma questão muito importante e central. A partir do momento que ele chega ao poder, ele até consegue, numa atitude muito que reflete um pouco a dificuldade que era o governo, né, ele ter a maioria para governar, ele acaba criando o que a gente chama de governo de um gabinete de conciliação nacional, reunindo no Congresso Nacional, montando, né, um ministério apoiado aí por partidos de espectros diferentes da política. Então, tinha o PSD, que era, na época, o partido com maior número de cadeiras no Congresso Nacional, o PTB, ligado, obviamente, a essa discussão varguista, a herança varguista, né, é o partido do Jango, e a UDN. Então, esse gabinete da conciliação, essa tentativa, né, de conciliar esses diferentes partidos políticos, marca o início desse governo Jango. Só que durou muito pouco, né, eram interesses muito conflitantes, e no centro dessa discussão está a reforma agrária. Quando a gente fala, né, desse projeto nacional popular do Jango, existem várias propostas na reforma de base, mas se destaca demais a luta operária. A luta operária e a luta camponesa, obviamente. E a questão da reforma agrária, ela ganha destaque, pois existiam ali, talvez, com esse gabinete de colisão, com esse momento, talvez uma das oportunidades mais fecundas para colocar em prática a reforma agrária. Mas a divergência interna impediu isso, né? Então, eu tinha o fortalecimento das esquerdas, e aí uma esquerda muito plural nesse momento, que vai forçar a barra mesmo para que essa reforma agrária ganhe força, lembrando que Francisco Julião, o líder das ligas camponesas, era um representante muito forte dessa luta e apresentou um projeto de reforma agrária em que ele pleiteava as terras que não eram produtivas e previa o pagamento com títulos do governo aos fazendeiros dessas terras, né? E aí o PSD, que é um partido de centro, né, o PSD, ele concorda com a reforma agrária, só que ele apresenta uma outra proposta de compensação financeira, é pagar em dinheiro a terra para os fazendeiros que seriam desapropriados. E a esquerda não aceita a negociação. E aí a esquerda, ao não aceitar a negociação, ela não aceita pagar as terras para os fazendeiros, pois a esquerda diz naquela época que reforma agrária não é um negócio. E então isso trava a discussão. E à medida que trava a discussão, a violência no campo explode no Brasil. Então eu tenho movimentos realmente ligados a fazendeiros que vão se armando, verdadeiras milícias, e aí a disputa vai ficando cada vez mais violenta. Nas cidades, existe aí o fortalecimento dos trabalhadores urbanos, com a formação da Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, e aí eu tenho um ambiente no campo violentíssimo, em chamas, e eu tenho um ambiente urbano marcado por um aumento das greves e dessa organização sindical, dessa organização das esquerdas, né, que começa a sair daquele sindicalismo controlado, daquele sindicalismo corporativista, que foi marca do sindicato brasileiro por muitos anos. Então, eu tenho o fortalecimento da esquerda, e essa esquerda, obviamente, essa relação, esse binômio arte e política começa a ganhar força. É aqui, apoiando a reforma de base, que nesse contexto de crise no campo e crise na cidade, lembrando que eu tenho como herança
dessa falência, desse esgotamento do plano de metas, uma inflação que começa a corroer o custo de vida do trabalhador, eu tenho um custo de vida um desemprego também crescente, e aí o resultado é essa mobilização. Então eu tenho um momento da história brasileira muito fortemente ligado ao fortalecimento das esquerdas. E, obviamente, desde a década de 50, do ponto de vista da arte, eu começo a ter uma cultura engajada, né, muito ligada às lutas da década de 50, na época após aí, né, a Segunda Guerra Mundial e essa luta contra o fascismo. Eu tenho a cultura, a figura do artista intelectual muito fortemente ligada a uma hegemonia cultural da esquerda mesmo. E aí, então, aqui no Brasil, nesse momento, o debate cultural é abraçado, é realmente defendido pela esquerda. Então, eu tenho o desenvolvimento, por exemplo, das centrais populares de cultura ligados à UNE, se desenvolvem iniciativas no teatro, como Teatro Arena e Oficina em São Paulo, o Cinema Novo do Glauber Rocha, já mostravam, antes do golpe, essa relação muito, muito fecunda e feliz mesmo, de uma arte engajada, de uma arte que denunciava a violência do campo, que denunciava a violência da cidade, que promovia realmente o que o Glauber Rocha vai chamar de um homem novo. Então, era isso que o Jango representava com esse projeto nacional, né, essa ideia de levar adiante as reformas de base. E por falar nisso, então, esse atrito que vai se construindo aí, né, ele vai ganhando força. A partir de 61, Jango tenta acalmar os ânimos acirrados por essas disputas no campo e nas cidades, e a parte política vai se desvaindo, né? Essa tentativa de fazer uma conciliação suprapartidária não dá certo. E aí, o agravamento dessas questões vai levando também ao aumento do tom de Jango na defesa das reformas de base. E aí, como Glauber Rocha dizia, né, eu acabei adiantando aqui, essa experiência, né, esse aumento do tom, trouxe o aumento da esperança por mudanças, por uma reforma mais profunda na sociedade brasileira, na economia brasileira, na luta contra as desigualdades. E a arte, de maneira sensível, antes do golpe, soube captar isso, né? Então, segundo Glauber Rocha, a arte que ele fazia, né, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, representava isso. Segundo Glauber Rocha, o cinema, o que ele fazia, o nosso cinema é novo, porque o homem brasileiro é novo, e nossa luz é nova, por isso nossos filmes já nascem diferentes dos cinemas da Europa. E aí a gente começa a perceber aqui, realmente, dentro desse engajamento da esquerda, dessa intelectualidade, desses artistas vinculados a essas propostas de transformação social, a associação realmente com o Jango, né? E aí, paralelamente a esse fortalecimento da esquerda nacional, atrelada a esse projeto de transformação, promovida pelas reformas de base, gera uma reação nas camadas conservadoras, apoiadas diretamente pelo capitalismo estadunidense. E aqui a gente começa a perceber como nasce o golpe, né? Como é que esse hálito putrefato do golpe começa a surgir. E ele surge à medida que Jango vai abandonando a ideia dessa conciliação nacional e vai aumentando o tom na defesa das reformas de base, surgindo, inclusive, né, é atribuído ao Jango a fala, as reformas vão acontecer, mesmo que seja na marra. Isso gera uma apreensão nessas camadas conservadoras, nessas elites nacionais, apoiadas por um exército que vai, dentro dessa relação da Guerra Fria, se aproximando com a ideologia da doutrina Truman mesmo, de combate aos comunistas, de uma doutrina de segurança nacional, né? Aqui eu preciso reforçar com vocês a ação de alguns grupos importantes para compreender o que foi o golpe e já entendendo como a ditadura militar, ela tinha um projeto para a cultura. Nada foi ao acaso, pelo contrário, foram anos de um fomento mesmo, né? Eles foram gerando esse embrião que vira o golpe de 64. E nessa gestação desse embrião, que é o golpe, estão algumas instituições que precisam ser citadas aqui. A primeira é a IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática,
que depois ganha apoio do IPES, o Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, e depois que a ditadura a ditadura começa, né, a Escola Superior de Guerra absorve esses intelectuais. Então, dentro da IBAD, do IPES e depois da ESG, estão os intelectuais da direita. Então, do mesmo jeito que a gente vê hoje em nossa sociedade, né, uma profunda organização de intelectuais de direita na produção de fake news, com o objetivo de, ao mesmo tempo, desestruturar ou desorganizar a oposição, garantir apoio a um projeto que é fascista, é um projeto que obviamente, apesar da incapacidade política do nosso presidente, tem muita gente por trás dele, garantindo a manutenção desse projeto, que não é dele, é um projeto, como a gente está percebendo, já vem sendo gestado há anos, né? E aí, o projeto atual desse neofascismo, essa relação desses intelectuais de direita, numa caçada, uma nova caçada comunista, ela remete a esse tempo dessa articulação desses institutos. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e é desse núcleo político-intelectual que nasce o apoio civil à ditadura. Isso é uma coisa que eu gosto muito de reforçar. Os militares sozinhos não fariam nada. Nem o exército, nem ele, por si só, estava unido por esse ideal do golpe. Era necessário que alguém ajudasse a pensar o golpe, né? Porque eu tenho ali uma fissura na hierarquia militar nesse momento. Soldados, sargentos, marinheiros, muitos apoiavam as reformas de base. Então, esse núcleo intelectual foi fundamental. É uma relação, eles mantiveram, desde o início, uma relação muito próxima com a CIA. Então, eu tenho uma vinculação direta entre um financiamento dessas instituições que garantiram, por exemplo, nas eleições de 1962, a eleição de cerca de 120 candidatos no Brasil. Então, desde 1962, antes do golpe, eles já estão tentando se organizar para evitar o apoio popular a Jango, e eles têm uma importância muito grande, tanto o IBAD como o IPES, nesse momento, na organização de uma forte propaganda anticomunista. Então, dentro dessa relação de combate ao comunismo, derivada da Guerra Fria, da doutrina Truman, da doutrina de segurança nacional que vai ser aplicada, a garantia de ter o apoio das camadas populares para o golpe veio dessa articulação. Então, era comum, por exemplo, no refeitório de algumas importantes indústrias, empresas brasileiras, as propagandas produzidas pelo IBAD e pelo IPES ficarem passando ali nessa tentativa de dissuadir as camadas operárias, populares, dessa ideia de transformação social mais profunda, né? Então, eu tenho aqui a parte da sociedade civil que financiou e pensou o golpe. E muito da política cultural que vai ser aplicada pela ditadura veio desses quadros. No final da história, IBAD e IPES é de onde, desses intelectuais, surge o SNI, o Serviço Nacional de Informação, que é o responsável pela organização do aparato da censura, da tortura, da perseguição política. Ou seja, havia um projeto, nada foi ao acaso, e essa construção se dá ainda no governo Jango, né? E aí, então, essa forte produção cultural anticomunista serve para fazer frente ao que eles chamavam, já naquela época, dessa hegemonia cultural da esquerda. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, teatro de arena, cinema novo, teatro oficina, fazendo uma revolução estética, abraçando as causas revolucionárias na defesa da transformação social. E, do outro lado, o IBAD e o IPES articulando a contra-propaganda, né? E aí, nesse projeto, nessa campanha contra Jango, além do IBAD e do IPES, eles partem, então, para a ação efetiva de financiamento político, com a criação da Ação Democrática Popular. Então, muitos daqueles, né, que eu disse, cerca de 120 parlamentares foram eleitos dessa iniciativa chamada Ação Democrática Popular contra o Jango. Depois que a ditadura vence a luta contra os comunistas, assim eles viam o golpe de 64, né? Esses intelectuais, desses quadros, surgem nomes importantes, como Delfim Neto. Delfim Neto, que é uma pessoa muito importante para entender
a organização econômica do Brasil durante a ditadura militar vem daqui. Então, essa é uma relação, dá para a gente fazer uma relação muito interessante com o momento que a gente tem vivido, de como intelectuais dessa pseudo-direita, que eu não sei nem definir muito bem, me perdoem, eu não sei definir esse grupo ainda, eu tenho muita dificuldade em entender quem são eles, é uma ódio à ignorância, né, porque não dá nem para chamar de intelectual quem é tão ignorante. Mas, enfim, parte hoje desse mesmo pressuposto. Existe uma hegemonia cultural de esquerda, por isso o ataque à cultura tão sistemático hoje em dia, né? Hoje, infelizmente, eu estou tentando nem ficar tão grilado com as notícias, mas hoje foi ridículo uma entrevista, por exemplo, da Regina Duarte, sabe? Então, assim, esse grupo reflete isso, né? É como, esse é o que o Lima Duarte chama mesmo desse bafo nefasto, sombrio, putrefato da ditadura, vem daqui, né? Então, há uma campanha hoje mesmo de organizar, principalmente usando as redes sociais, para mobilizar esses seguidores bovinos do atual presidente. E aí a gente vê, né, parte da mídia reagindo a isso, outros nem tanto, virando ministros, enfim, a gente tem que entender um pouco essa relação, né, mais a fundo precisaremos de tempo para entender o que é isso que a gente está vivendo. E aí, beleza, né, para entender então a ditadura, para entender os momentos finais do governo Jango, eu organizei até em ordem meio cronológica aqui os fatos para fazer esse amarramento que foi me pedido aí em relação à aula do saco, né? Então a gente tem que entender que esse momento vai crescendo, essas tensões vão crescendo, e aí no dia 13 de março de 1964 acontece o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, comício esse que os números variam, né, que entre 150 e 300 mil pessoas estavam ali para ouvir o Jango elevando o tom contra o Congresso Nacional, lembrando que poucos dias antes ele apresentou as reformas de base ao Congresso, e o Congresso não aprovou, por isso surge essa expressão, se o Congresso não aprovar, a gente vai fazer a revolução, as reformas, né, de base na marra, incitando mesmo o povo brasileiro a uma ideia de revolução. Então a gente percebe pelo volume de pessoas que estavam na da Central do Brasil, um grande apoio popular ao Jango. E não sei se vocês sabem que poucos dias antes do comício da Central do Brasil foi feita uma pesquisa na época. E essa pesquisa trouxe como resultado um importante indicador. 59% da população brasileira apoiava as reformas de base. Por isso é que eu chamo a atenção, era um momento muito oportuno para fazer a reforma agrária. Tudo parecia dar certo. E talvez por isso o desespero das camadas conservadoras, dos intelectuais de direita, da CIA, enfim, de setores importantes do Exército, para acabar com essa experiência, né, com essa tentativa de implantar reformas realmente mais profundas em nossa sociedade. E aí, a partir dali, né, apoiado no meio dessas 150, 300 mil pessoas, a gente tem realmente uma aliança de esquerdas que aparentemente não dialogavam, mas que nesse momento estavam ali, centrais sindicais, servidores públicos civis e militares, estudantes, artistas na defesa das reformas de base. E aí, alguns dias depois, como eu disse, organizado pelo IPS, pelo IBAD, a gente tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Né? O presidente do Senado estava nessa marcha, o que garantiria um ar de legitimidade àquelas reivindicações. O que a gente não pode desconsiderar é que o clima de tensão, e aí talvez demonstre um pouco a inabilidade do Jango em conduzir um pouco esse debate político nessa época, a gente não pode desvalorizar o fato de que na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu primeiramente em São Paulo, mas que de março até junho de 1964 aconteceram em várias cidades, chegaram a reunir também cerca de 300 mil pessoas. Então você percebe uma sociedade dividida, uma polarização mesmo. Central do Brasil, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E no fundo, um representava um projeto da esquerda de radicalizar a mesma política na defesa de transformações profundas em nossa sociedade, e do outro lado, uma defesa daqueles valores consagrados pelo integralismo na década de 30. Deus, pátria e família. Era isso que representava a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Né? E aí, essa marcha, ela é uma reação conservadora,
a parte intelectual é essa articulação entre o IBAD e o IPS, mas a parte partidária, né, aqueles que, de maneira política mesmo, se apropriou da marcha, ou das marchas da Família com Deus pela Liberdade, foi a UDN, que é a herdeira política do discurso integralista mesmo, e o PSD. Esse PSD de hoje, para a gente entender um pouco o que ele representava na época, seria o equivalente ao Centrão, ao MDB, e aqueles partidos que orbitam, né, esse fisiologismo político. Então é como se o PSD, que num primeiro momento até chegou a negociar a reforma agrária, agora, folha de bananeira total, passava a apoiar esse grupo mais conservador, né, ligado a essa defesa dessas tradições, enfim. E aí, o grande representante mesmo político, a voz desse grupo era o Carlos Lacerda, governador da Guanabara. E aí se torna pública essas acusações, a tensão vai surgindo, né? A Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, ela prega mesmo esse discurso anticomunista, e aí, no final da primeira marcha, é apresentado um documento ao povo, chamado Manifesto ao Povo do Brasil, onde aquilo que seria a pauta do projeto, do planejamento para a cultura da ditadura militar, estava sintetizado, né? Que é o combate ao comunismo, a defesa dos valores tradicionais, não sei nem o que quer dizer isso, né? O valor da família brasileira e da tradição. Então, era esse o ideal. Então, a ideia dos organizadores dessas marchas, além de derrubar Jango, numa medida golpista, criminosa, ilegal, já que Jango havia garantido o apoio da maioria, sendo eleito como vice, depois reforçado esse apoio em 63 com o plebiscito do não, e aí agora a gente tem, paralelamente ao golpe, a tentativa de se apropriar desse espaço da cultura para vender um projeto de cultura nacional, em que a família brasileira, os bons costumes brasileiros, a moral brasileira seria defendida. E aí, então, a ideia realmente era atacar essa figura do intelectual artista, da arte engajada, e aí a gente começa já, então, do início da ditadura militar, uma forte perseguição política, uma repressão violentíssima a trabalhadores da arte, né? E aí a gente tem esse processo começa, então, de tensão no dia 13 de março, percebo que é tudo muito rápido. Ali na próxima semana, a reação é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e no dia 31 de março, no meio desse turbilhão de emoções, Jango estava no Rio de Janeiro por conta de uma revolta de marinheiros, e aí o Jango toma uma das últimas decisões dele, que é anistiar os marinheiros revoltosos. Isso, para a hierarquia do Exército Brasileiro, pegou muito mal. Então, os generais de alta patente viram a anistia aos marinheiros como uma tentativa de Jango se aproximar dessa parte do Exército, para que Jango pudesse ter, por exemplo, um braço armado, caso quisesse levar adiante um projeto mesmo de revolução, né, armada. E aí, nesse projeto, nesse momento de turbilhões, parte de Minas Gerais, uma tropa liderada pelo general Mourão, com apoio do governador Magalhães Pinto, que vai tomar Brasília. O que assusta nesse momento foi a passividade de Jango e dos seus apoiadores. Ninguém entendeu muito bem o que foi aquela marcha, e seria uma coisa muito simples. Era um grupo mal armado, um grupo desorganizado de militares que marcharam sobre Brasília, não tem nada de romântico nisso. Era muito simples Jango voltar para Brasília e definir que aquele movimento fosse desatado, desbaratado. Mas isso não acontece. Eu acredito que por conta do clima de tensão, isso, né, por conta das pesquisas que a gente faz, das leituras que a gente tem, talvez o Jango imaginasse que o Exército faria o que fez, por exemplo, o Marechal Lott, quando Vargas se matou, garantindo as eleições para que uma nova, né, bancada parlamentar fosse eleita, e aí sim, com uma nova bancada de parlamentares, de repente o projeto das reformas de base pudesse ser aprovado. Essa é uma das teorias. Tem várias teorias que tentam explicar por que Jango foi passivo diante dessa marcha golpista. Independente das razões, já que não há uma visão definitiva sobre isso, o golpe se processa no dia 31 de março de 1964,
Jango se exila no Uruguai, e em abril, 1º de abril de 1964, ali era o primeiro dia de uma longa noite que durou 21 anos. Começava a ditadura militar, né? E aí, nesse processo, a gente tem como primeiras medidas, aí dentro dessa lógica de uma doutrina de segurança nacional, o fechamento do Congresso, o início das cassações, né? A gente tem a criação do SNI, representando os interesses civis no apoio ao golpe, né? Lembrando que o criador do SNI, o criador desse aparelho repressivo do Estado, responsável diretamente pela violenta perseguição, tortura, mortes e desaparecimentos, Golbery de Santos e Silva, cria o SNI com status de ministério e com uma grana essa que veio do financiamento da CIA mesmo a esse processo. Paralelamente à marcha, né, liderada pelo general Mourão, a gente tem a Operação Brother Sun, os Estados Unidos mandam porta-aviões para o litoral brasileiro para garantir o golpe, o sucesso do golpe, caso o Jango resistisse, talvez por isso o Jango não resistiu também. Então tem aqui essa aliança, né, entre os setores conservadores, o capital internacional e esses partidos de direita, ganhando o espaço que era da democracia. E aí a gente, como eu disse, passa a sofrer realmente com esse momento difícil. E aí o que é importante entender é o seguinte, dentro dessa ideia da doutrina de segurança nacional, a gente viu na última aula com o Sacco que a defesa externa ficaria a cargo do exército americano. É isso que representa a doutrina Truman, né? A criação da OEA e tudo mais. Então, o grande inimigo que as Forças Armadas brasileiras precisariam combater eram os inimigos internos. Quem definiu quem eram os inimigos internos? Aqueles órgãos que eu disse. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, tinham pronto os relatórios que deram, que serviram de base para o início das cassações e da perseguição política. Então, no início de 64, há uma verdadeira devassa, não só no serviço público, perseguindo civis, mas também dentro do Exército. Isso é importante. Essa perseguição dentro do Exército é chamada de expurgos, né? Os expurgos realizados pelo general Castelo Branco. E aí, nesse processo, cerca de 10 mil membros das Forças Armadas, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, foram declarados como mortos. Eles não estavam mortos, mas o Exército declara eles como mortos para não ter que pagar soldo, aposentadoria, ou seja, eu tenho milhares de ex-soldados agora abandonados, assim como servidores públicos, professores, né? E até trouxe um dado interessante, nessa onda de cassações e perseguição, o conhecimento, ele é um rival da ditadura. O intelectual é um rival. A educação é uma rival. Do mesmo jeito que a gente vê se desenhando de novo esses tempos sombrios sobre nós, né? Então, naquela época, para vocês terem um dado importante, foram criadas as instituições, as investigações policiais militares. Alguns coronéis, que eram do Exército, obviamente, ganharam força de polícia. E aí, então, desrespeitando qualquer processo legal, começaram a invadir casas, empresas, instalações públicas, para levar para interrogatório e, obviamente, ali começava a tortura e o desaparecimento político. Nesse processo de caçar as bruxas, né, assim é uma boa definição para a gente definir o que aconteceu, a gente tem, por exemplo, 10 dos principais pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, que era um instituto fundamental, né, e até hoje, na produção do conhecimento na área da saúde, 10 intelectuais foram proibidos de trabalhar no Brasil. Olha como essa perseguição a intelectuais faz eco nos tempos de hoje, né? Uma caçada àqueles que ousam questionar a ordem, aqueles que ousam questionar esse grupo nefasto que tomou conta do poder. E aí, nesse processo, né, o que planejava a ditadura era o seguinte, a gente foi surpreendido, na verdade, né? Inicialmente, todo mundo imaginava que seria só uma quartelada. Assim foi chamado, por exemplo, o golpe que o Marechal Lott deu após o suicídio de Vargas, que tirou o Café Filho da presidência e garantiu as eleições do JK. Era uma quartelada, ou seja, eram militares defendendo a Constituição.
Só que, na verdade, isso não aconteceu, né? A promessa do Castelo Branco era essa: eu vou limpar a ameaça comunista, eu vou fazer esses expurgos, seria uma limpeza realmente no Exército e no serviço público, e eu garantirei as eleições no final de 65. Era isso. Então, todo mundo, inclusive o próprio Carlos Lacerda, representando a UDN, apoiou. Só que o que acontece? O AI-1, que é o primeiro ato institucional, ele foi criado para tentar encontrar uma brecha legal para justificar o que era injustificável. E é ali que foi dado superpoderes ao presidente, o Congresso foi fechado, as cassações aconteceram, inclusive Miguel Arraes, que era um dos grandes defensores da reforma agrária, se autoexilou na Argélia naquele momento, por conta da perseguição política. Nesse contexto, a promessa do Castelo Branco era que em 65 ele deixaria o poder, garantindo as eleições democráticas. Só que ele impede as eleições, né? Vai chegando próximo às eleições de 65, ele cancela as eleições e governa até 67. E aí a gente percebe que o que era uma quartelada vira uma ditadura militar. E aí é nesse momento que a gente tem na arte uma forte reação. Né? Desde o primeiro dia de ditadura, desde do primeiro momento em que as regras constitucionais foram abandonadas, os artistas reagiram. Inclusive, uma das primeiras manifestações públicas de artistas contra o governo ditatorial foi a conferência da OEA em 1965, os chamados 8 do Glória. Quando os representantes dos outros estados americanos desembarcavam no Rio de Janeiro, eles surpreenderam o general Castelo Branco com cartazes dizendo que estávamos numa ditadura, viva a liberdade. Ali já começou o pau quebrar, né? Aí os artistas denunciando a ditadura e o Estado, por sua vez, reprimindo violentamente essas manifestações. Então, mas em 67, de 64 a 67, 68, né, as artes ainda conseguiram respirar diante desse momento. Mas a partir de 67, quando o Castelo Branco, a partir de 65, principalmente até 67, quando o Castelo Branco aborta o projeto de transferir novamente o poder para a sociedade civil, aí é que a gente vê uma forte resistência artística mesmo. E aí, beleza. Paralelamente a essas discussões, a gente tem que entender que a ditadura, quando ela chega ao poder, ela tem um projeto muito simples, inspirado nessa doutrina de segurança nacional. Combater internamente o inimigo interno, o inimigo comunista, e paralelamente a isso, garantir a modernização do país. Modernização representada pela industrialização, por isso as grandes obras passam a ser uma marca do governo militar, né? Um investimento pesado em infraestrutura, e nessa indústria pesada, atrelada ao capital estrangeiro, obviamente, o que traria grandes prejuízos a longo prazo. É uma política que teve pouquíssimo de planejamento e estratégia, a gente ficou super dependente dessa economia internacional, e essa ideia de modernização e integração nacional, que é fundamental para a gente entender a aula de hoje, é que surge, né, 3 frentes de atuação da ditadura em relação à cultura. Como eu disse, a mais conhecida é a censura, a repressão, né, a perseguição aos artistas, o cancelamento de peças teatrais. Mas, além disso, eu queria reforçar 2 outras características. A criação de órgãos governamentais com o objetivo claro de ocupar o espaço da chamada hegemonia cultural de esquerda com um novo projeto cultural, atrelado ao que eu chamo de um emburrecimento mesmo, né? Então, é a caçada sistemática àqueles que poderiam servir de ameaça ao regime. Paralelamente à criação desses órgãos governamentais, temos a parceria MEC-USAID, que garantiria interesses privados na educação, por exemplo, tirando a parte crítica dos currículos, tirando ali filosofia e sociologia, para garantir uma educação que não fosse passível de encontrar, né, ou de gerar futuros obstáculos à manutenção do projeto da ditadura. Então, eu tenho aqui a criação de órgãos governamentais, investimento em infraestrutura e a prática da censura como parte sistemática desse planejamento para a cultura no país. Então, o que eles chamavam de cultura nacional remete muito a essa ideia quase idílica
de um Brasil sem classes, de um Brasil sem racismo, de um Brasil sem desigualdades. Isso é retomado hoje em dia, né? Todo mundo diz que é mimimi, mas não é, né, gente? É óbvio que é um projeto. Como eu disse, um projeto de emburrecimento coletivo. Então, eu controlo a educação e, do ponto de vista da cultura oficial, eu tento implementar uma memória. Crio não só obstáculos à produção de bens culturais, mas no lugar desses bens culturais produzidos pelos intelectuais de esquerda, eu crio um projeto nacional de cultura. E aí, isso fica muito claro, que a ditadura militar tinha um projeto para a cultura desde 1966, com a criação do Conselho Federal de Cultura, que até 1975, já no governo Geisel, ficou responsável por construir o que seria essa cultura nacional. Obviamente, tirando dos intelectuais de esquerda qualquer chance de participar desse jogo, dando àqueles intelectuais da direita a oportunidade de produzir bens culturais que fizessem apologia ao regime. Então, dentro dessa política cultural nacional, é que a gente tem o desenvolvimento de uma super propaganda que garantiu, e a gente vê isso até hoje, muita gente ainda concorda, né, que seria o Brasil seria um país grandioso, o Brasil grande, que vai para frente. Então, parte dessa política nacional de cultura era fomentar a produção de bens culturais que estivessem em consonância com o projeto anticomunista iniciado em 64. Então, percebo que durante toda a ditadura, a gente tem a criação de órgãos estatais garantindo a luta sistemática para evitar qualquer tipo de penetração desses intelectuais de esquerda na cultura de massa, principalmente, né? E aí eu tenho, além da Política Nacional de Cultura, a criação da Funarte. Funarte que está no meio de uma polêmica danada, né? Essa última semana a Regina Duarte não sabe se continua, se sai, a nomeação daquele maestro que associou satanismo ao rock and roll. A gente tem pessoas muito estranhas hoje comandando a cultura no país. Eu acho que essa semana foi especialmente dolorosa para nós, né? A perda de importantes artistas, hoje mais uma artista brasileira morreu, mas principalmente a não complacência, né, a não solidariedade do governo com a morte desses personagens ilustres, como é o Flávio Migliaccio, o Aldir Blanc, causa realmente uma frustração que é difícil a gente descrever. Né? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Para além da censura, há uma iniciativa de planejamento da cultura nacional, atrelada à ideia de que o Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa ir para frente. Só que para o Brasil ir para frente, para o Brasil se modernizar, para o Brasil se integrar, era necessário combater a cultura local. Pois é na cultura local que surgem as manifestações populares. Essas manifestações populares é que denunciam a vida, o sofrimento, a fome, a seca, a violência. Então, como é que eu combato nas diversas regiões de um país com dimensões continentais, esses focos de cultura de resistência? Para isso, foi fundamental o investimento pesadíssimo na criação de uma rede nacional, de redes nacionais de TV. Então, é aqui, curiosamente, hoje, né, a Globo, um dos alvos aí do atual governo, foi nesse momento que emissoras como a Globo, SBT, a antiga rede Excelsior, né? Essas redes, pela primeira vez, lembrando que a TV chega no Brasil na década de 50, no governo JK, mas não eram populares, só realmente pessoas muito ricas tinham acesso à TV. Vocês, na sua família, talvez vocês já devem ter ouvido histórias, né? Minha mãe fala muito isso, que meu avô não tinha dinheiro para comprar TV, então ela ia assistir TV na casa de quem era mais rico. E aí, o exército, né, a ditadura e os seus intelectuais perceberam que expandir o acesso à TV e garantir que a TV chegasse a todas as regiões do Brasil seria fundamental para o projeto de modernização. Eles chamavam assim, essa tentativa de criar uma cultura nacional oficial contrária à hegemonia cultural da esquerda. Eles queriam, com essa expansão da rede de TV, encontrar uma ferramenta que pudesse levar a propaganda que eles estavam produzindo. Então, a ideia de integração nacional ela é muito importante. Aqui eu tenho, nesse período, a criação da Telebrás, a criação da Embratel, da Rede Nacional de Micro-ondas, garantindo até 1970 um aporte óbvio, baseado no capital externo, né?
um aporte altíssimo, gastou uma grana o governo militar para levar a televisão até 1970, todas as regiões do Brasil, inclusive a floresta amazônica, recebiam um sinal de TV. A ideia era levar realmente a TV como símbolo da integração nacional. Ela seria o símbolo dessa modernização, desse Brasil grande que vai para frente. Mas ela esconde algumas características importantes dentro dessa perspectiva cultural. Ao expandir as redes nacionais de TV, lembrando até, não é acaso que a nossa rede de TV aqui em Uberlândia é chamada de TV Integração, né? A TV Integração, que é uma das primeiras afiliadas da Rede Globo fora do Rio de Janeiro, inclusive de 64, né, a TV Triângulo era aberta aqui em Uberlândia em 64, até 71, não sei se vocês lembram disso, ou se conhecem essa história, de 64 a 71, a TV Triângulo passava programas tanto da TV Globo, como da Record, como da TV Excelsior. Só em 1971 que ela passa exclusivamente a passar a programação da Globo. Então, o que a gente percebe aqui é que a expansão das redes nacionais de TV serviu também para expandir o mercado consumidor de bens culturais. Usando uma expressão adorniana, é a expansão da indústria cultural de massa mesmo, né? Então, agora eu tenho uma estratégia usada pela ditadura para combater esses focos de cultura de resistência, esses focos dessa cultura popular, né, para dificultar o acesso e a produção de bens culturais, eles passam a usar a TV para expor e vender os bens culturais que vêm dos Estados Unidos. Então, é a época que no Brasil o rock and roll, o cinema estadunidense se divulga e se entranha no Brasil, e aí, nesse processo de entranhamento, né, a gente tem um duro golpe na produção cultural nacional, local, né? Porque a partir de então, a gente tem isso até hoje, cara. O padrão de brasilidade, o padrão de cultura nacional passava a ser aquilo que era exportado do eixo Rio e São Paulo, que era de onde eram, né, as matrizes dessas redes de TV. Então o pessoal do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul do Brasil, passam a entender como cultura nacional aquilo que é produzido dentro dos padrões urbanos do Rio de Janeiro. Então isso é um elemento fundamental. Inclusive, boa parte da censura ela se dá pelo simples fato da pessoa agora sentada na frente da televisão estar sendo absorvida por esse novo tipo de produto. E é aqui que nasce uma contradição muito importante. Os patriotas militares dizem que são a favor desse espírito nacional. Mas quando eu crio a rede de infraestrutura que leva a TV para o Brasil inteiro, o que eu faço é matar justamente a cultura nacional. Eu mato qualquer chance dos trabalhadores da arte nacional produzirem peças, músicas, produções teatrais diferentes daquilo que a indústria cultural disse que é bom. Então, no lugar de uma cultura nacional, se desenvolve o que a gente chama de acesso aos bens culturais enlatados. E outra coisa importante para entender o sucesso da TV como parte desse planejamento que a ditadura tinha para a nossa sociedade é que, paralelamente à instalação dessa infraestrutura para a criação das redes nacionais de TV, eu crio a facilitação do acesso ao crédito para que as famílias de classe média e baixa renda, mesmo que se endividem até o último fio de cabelo, possam ter acesso à televisão. Aí sim, conversem aí com as pessoas mais velhas. Quando que a TV chegou na casa de vocês? Aí todo mundo vai falar, a partir aí de 1970. Pois é quando são criadas propositalmente linhas de crédito para que as pessoas mais pobres de classe média pudessem ter acesso à TV. Então a TV ela passa a ser uma representação a ter uma importância muito grande, né, representando fielmente essa ideia que a ditadura tinha de controle sobre a cultura. E aqui uma frase de Renato Franco que diz o seguinte, que eu acho que ajuda a fechar essa discussão. A televisão é autoritária, exige submissão do espectador, isola-o, é regressiva e impõe um tipo artificial de socialização. Nesse sentido, ela cria condições objetivas que dificultam consideravelmente a produção cultural autônoma. Como ela também ajuda a calar a voz da sociedade. Seu êxito e alcance torna supérfluo e desnecessário o uso da censura. Então, não foi só a censura que ajuda a compreender o sucesso dessa implementação, dessa política nacional, né? Mas a ditadura também se fez valer muito da TV para garantir seus interesses.
E aqui, por mais que a Regina Duarte não faça nenhuma menção ao nosso querido Flávio Migliaccio, eu faço questão de fazer essa homenagem aqui para vocês. Além de ator importante da Rede Globo, eu encontrei essa charge, eu achei impressionante a coincidência, né? A gente está falando disso hoje, e essa charge, feita por ele em 1973, ser tão pertinente. Então, além de artista, humorista, fantástico, Flávio Migliaccio, em 73, ganha um concurso de charges da Semana de Humor do Mackenzie. E olha que interessante a charge dele. Né? Ele está em 73, no auge da ditadura, denunciando como a mídia está aliada aos interesses da ditadura militar. Nem só fuzis matam, né? É isso que a charge nos faz pensar. Então, aí, que Flávio Migliaccio descanse em paz, grande nome da cultura nacional que a gente perdeu essa semana, também muito crítico à ditadura militar, né? E aí aqui a gente começa a pensar o seguinte, ué, Thiago, a ditadura venceu? O projeto de levar adiante essa modernização, essa integração nacional, e utilizando a TV para massacrar a cultura nacional e impor aos telespectadores aquilo que ela dizia que era belo, que era justo, que era correto, venceu a ditadura? Lógico que não, né? Usando uma frase aqui do José Murilo de Carvalho, os bestializados. O vasto mundo da cultura popular vicejava, fora do mundo político oficial. Então, fora do mundo político oficial, a cultura estava viva, pungente, pulsante, criativa. A resistência estava ali, né? E é por isso que a censura ganha um aspecto importante. Trouxe para vocês aqui uma imagem, né? Não sei se vocês já viram essa imagem. É a música Cálice, quando ela foi vetada. A música, originalmente, ela foi produzida para o Festival Fono 73, da Fonogram, que era a produtora, né, do Chico Buarque e do Gilberto Gil. Originalmente, a música era cantada pelo Gil e pelo Chico, mas foi vetada. Perceba aqui que isso é um documento oficial da ditadura, vetando, né? A partir de 1970, foi criada a censura prévia. Então, antes de qualquer publicação, livro, música, teatro, cinema, era necessário que o artista mandasse 3 cópias para a divisão de censura e de versões públicas. Então, todo artista, de todo livro, de toda poesia, de toda peça teatral, tinha que mandar 3 vias para essa DCDP fazer a análise prévia para saber se o artista poderia cantar, atuar ou executar a produção. E o que acontece aqui era isso, ó, mandaram as cópias, né, das músicas para que a censura pudesse analisar, e a censura disse não, a música Cálice não vai tocar no festival. Os artistas, o Gilberto Gil e o Chico, tentaram cantar a música, mas os produtores do festival fizeram o que a gente chama de censura econômica. Além da censura que vinha do aparelho repressivo do Estado, da SNI, de todos os seus articuladores, os próprios produtores, temendo a represária por parte da ditadura, temendo o prejuízo, acabavam também colaborando nesse serviço de censura. E aí acaba que essa música, que originalmente é de 73, não pode ser cantada, não vai ser gravada até 1978. No final da aula, quando a gente terminar aqui a apresentação, vou mostrar o disco para vocês, tá? E aqui a gente fala que a ditadura é burra, né? Mas dessa vez ela passou, dessa vez ela entendeu que Cálice estava remetendo aí a prática da censura e da tortura promovida pela ditadura, né? Então, os principais alvos dessa repressão foi o cinema, a música popular, o teatro, mas, de maneira geral, todo mundo era censurado, né? E aí, o que eu estava dizendo mais agora há pouco é que, de 1964 a 1968, a arte ainda conseguiu respirar com uma relativa presença e um relativo sucesso. Mas, à medida que o ano de 67 e 68 começam, né, com a chegada do Castelo Branco ao poder, Costa e Silva ao poder, né, as coisas começam a sair do controle da ditadura, marcha ou passeata dos 100 mil, a gente tem o início da guerrilha, tem uma série de questões que começam a, nessa tensão com a ditadura, levar os ditadores a ampliar e aperfeiçoar o aparato da censura. Então, tudo piora a partir do AI-5, a partir de 68, é que realmente as práticas de censura e tortura ganham força. O objetivo da censura era o seguinte, usando aqui uma citação da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling no livro Brasil, uma biografia. A censura passou a atuar com diferentes objetivos.
garantir o controle do fluxo público da informação, ou seja, a gente só sabia o que a ditadura deixava a gente saber. É por isso que dados econômicos não dá para a gente ter muita credibilidade quando a gente fala dos dados que a ditadura apresentava na mídia. Eu tenho uma TV atrelada, né, a esse projeto. Então, a informação, o que a gente sabia, era super filtrado e com o apoio de boa parte da mídia, como a gente viu na charge do Migliaccio. Então, eles queriam ter o controle do fluxo público da informação, da comunicação e, o mais importante, da produção de opinião. Reprimir o conteúdo simbólico presente na produção cultural e manipular os mecanismos de memória e interpretação da realidade nacional. E é o que eu penso que talvez o que mais teve êxito na prática do projeto cultural implementado pela ditadura vai justamente esses mecanismos de memória. A gente percebe que muitas pessoas guardam ainda uma memória positiva da ditadura. E é por isso que o clima atual é tão putrefato, né? Porque eles, com a censura, o projeto nacional de cultura, a TV, garantiram realmente que uma parcela importante da sociedade brasileira não entendesse aquilo que a gente estava vivendo, né? E aí, onde a gente percebe hoje muitas pessoas compartilhando uma imagem super irreal do que foi a ditadura, né? Quase surreal. E aí, beleza. Aqui a gente vai agora, infelizmente, eu já vi que o tempo está se esgotando, para a gente ser bem objetivo, queria muito ter mais encontros, eu acho que isso aqui dá pano para manga para a gente fazer várias oficinas, né? Então, estou tentando ser bem sintético, bem objetivo. E aí, só para entender que, por mais que a ditadura tentasse nos calar, por mais que a ditadura tentasse nos matar, por mais que a ditadura nos violentasse de todas as formas possíveis e imagináveis, a gente resistiu. Eu acho que é isso que serve para a gente hoje de lição. A gente tem que resistir. A gente precisa se reorganizar. A gente tem que fazer como essa galera que encontrou as brechas do sistema, né? E aí, usando as brechas desse sistema inculto, que era a ditadura, porque é isso, né? É uma ditadura inculta, a gente encontra várias possibilidades de intervenção na realidade vindas da arte. Então, na música, canções de protesto, como Geraldo Vandré, como as músicas que embalaram os festivais, a Tropicália, com a fusão do pop internacional, do uso da guitarra, conseguindo atrair mais e mais pessoas, sobretudo os jovens, para ficarem cada vez mais atentos às mensagens de rebeldia, às mensagens de contestação que estavam embutidas naquelas canções. Se a Tropicália representava o rock and roll, a guitarra elétrica, os Mutantes, o Clube da Esquina e a Voz Doce do Milton Nascimento, falava de amizade, a importância da amizade, da força, da união de nós contra esse mal que nos assolava, né? Então aqui eu vou trazendo alguns exemplos. Então, na música, canções de protesto, era dos festivais, Tropicália, Clube da Esquina, muita gente não sabe, mas artistas do brega, das músicas românticas, do sertanejo. Então, eu tenho em todas as mais diferentes vertentes e gêneros musicais, pessoas resistindo, burlando a censura, né, e ganhando espaço na nossa realidade, no nosso coração, enfim, até hoje eu sou apaixonado por esses caras. Nas artes plásticas, vários caras importantes. Aqui o Hélio Oiticica, essa obra, né, fantástica, ela diz muito por si só, nem cabe aqui nenhum tipo de análise. Boa parte dessa produção artística e cultural, gente, não sei se vocês conhecem o Iotim, lá em Brumadinho, boa parte dessa produção desses caras está lá, vão conhecer, tenham essa oportunidade, essa experiência que é única, tá? Então, se tinha censura na música, tinha censura na arte, várias exposições foram impedidas, a de Brasília, de 1969, de Belo Horizonte. Então, há uma resistência. E eu trouxe aqui para sintetizar e simbolizar a resistência cultural nas artes plásticas, o que o Cildo Meirelles chamou de inserções em circuitos ideológicos. Não sei se vocês conhecem. Especialmente essa exposição, eu tenho muito carinho por ela, porque eu a vi pessoalmente no Museu do Iotim, né? Chama Inserções em Circuitos Ideológicos. Ela é inspirada no artista francês, até confirmar o nome dele aqui, Marcel Duchamp, no que o Marcel Duchamp chamou de ready-made, né, uma arte pronta. E aí eu percebo aqui, pegar elementos prontos da realidade e que são difíceis de serem censurados para colocar a arte em movimento.
Então, aqui o que era muito comum, em 75, o Cildo Meireles criou o projeto Cédulas, onde ele pegou carimbo mesmo, um carimbo escrito, quem matou Herzog, e carimbava as notas do Cruzeiro e botava de novo na padaria, no açougue, no supermercado, para ela circular. Então, a resistência estava circulando no bolso de todo mundo. Outro projeto é chamado Projeto Coca-Cola, onde ele pegava as garrafas de Coca-Cola e colocava, né? Riscava na garrafa com prego mesmo, né? Riscava a mensagem de denúncia da repressão, da violência na garrafa e botava a garrafa de novo para circular, né? Essas garrafas eram retornáveis. Então tem o Projeto Cédula e o Projeto Coca-Cola representando que o Cildo Meireles, inspirado no Marcel Duchamp, chamou de inserções em circuitos ideológicos. E a exposição lá no Inhotim tem ela para a gente ver. Algumas cédulas e algumas garrafas. No cinema, já adiantei, até citei uma frase aqui do cinema novo, né? E talvez Glauber Rocha, com o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na verdade, o Terra e Diabo na Terra do Sol faz parte de uma trilogia. A gente fala muito de trilogia no cinema americano, né? A gente tem a nossa trilogia do cinema novo. Sugiro que vocês assistam 3 filmes. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, e Os Fuzis, do Rui Guerra. Essa trilogia mostra, capta, de uma maneira muito sensível e brilhante, a luta pela terra, a luta no campo. Por isso a gente, né, diz aí que era uma trilogia do sertão. Fiquem atentos, assistam quem não conhece, quem é mais jovem, nunca assistiu um filme do Glauber Rocha, comecem por Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se passa ali naquele cenário do cangaço, certo? O personagem principal é o Curisco. Fantástico. Sugiro que vocês assistam. As charges ganharam um capítulo à parte na época da ditadura militar, né? Aqui eu trouxe uma charge do Jaguar, mas quem se destaca mesmo, diante de tantos gênios, é o Enfio, irmão do Betinho, tão importante na luta contra a fome no Brasil, né? E aí os lugares em que esses grandes artistas, cartunistas, tiveram condições de expor sua arte foram jornais ou revistas como Pif Paf, que durou só 8 edições e foi censurada, o Pasquim, que tem uma duração maior, né, vai até 1991, o Bicho, que era uma revista underground, que começou a trazer quadrinhos e charges de artistas internacionais. E aí eu começo a ter, a partir do momento em que a charge, né, a produção, a cultura reage de maneira cada vez mais viva a essa ditadura, várias pequenas publicações, né, que acabam ficando no limbo entre a legalidade e a não legalidade na época. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de jornal para vocês conhecerem, né, de publicação, chamado O Mordaz, de Belo Horizonte. Então, os jornais vão absorver esses artistas, mas principalmente essas revistas paralelas, né, vão ser um espaço importante. E aqui parece que foi feito para a nossa realidade, a charge do Jaguar, né? Brasil, para frente, Brasil. E ali uma corrente, aquela corrente para frente, levando a gente para o abismo. E parece de novo que isso, né, nos assombra, infelizmente. E aí, como eu disse, para mim, uma das melhores charges aí do Enfio, essa parece que foi feita para mim. Enfio, que viveu de 44 a 88, foi a mais importante referência do humor político para os cartunistas brasileiros. Ele sempre se esforçou para demonstrar que o poder de comunicação da charge, da caricatura, do cartoon, tinha seu papel na luta política, pela rapidez e clareza com que essas criações fixam posições, ideias e opiniões. Não por acaso, seu desenho foi possivelmente o traço de humor mais censurado pela ditadura militar. Saudoso Enfio, né? E, por fim, teatro, assim como o cinema novo, muito atuante já desde a década de 50 no Brasil. Aqui eu trouxe uma imagem de uma peça montada que recontaria a história de Tiradentes, né? Ganha destaque, se torna conhecido, né, o Teatro de Arena, com Gianfrancesco Guarnieri, com a obra Eles Não Usam Black Tie, onde ele traz moradores da favela para contracenar com os artistas. Isso é muito comum, tanto no Teatro Arena como Oficina, os dois de São Paulo, trazer o público para o debate político, para a luta. Por isso o teatro foi um dos lugares mais afetados pela repressão policial. Inclusive, em 1973, a peça Calabar, do Chico Buarque, estava pronta para rodar, toda ela montada, dinheiro, uma grana envolvida na produção, e a censura prévia proibiu a peça de ir, né, para apresentação pública. Calabar, que seria uma
uma reinterpretação da independência, né, reconstruindo essa memória dessa cultura oficial, obviamente, questionando os privilégios. E aí, óbvio que a censura percebeu, a obra do Chico Buarque e do Rui Guerra, também importante aí do cinema novo. E aí eu vou até mostrar para vocês também um negócio que eu tenho aqui em casa da obra do teatro, da peça O Calabar, que nunca aconteceu. E aí a gente tem também, né, uma situação importante, outro teatro também revolucionário, esteticamente, vanguardista na organização das suas obras e profundamente ligado a essa ideia revolucionária, era o Teatro Opinião, do Rio de Janeiro. Então, do Teatro Arena, Oficina, Opinião, saíram boa parte dos grandes artistas que a gente conhece aqui no Brasil, né? E em 1968, por conta de uma censura, de uma peça, até uma peça que é de um artista estadunidense, vou até localizar o nome correto aqui da peça, para não falar bobeira, é do Tennessee Williams. Deixa eu ver se eu acho que eu me perdi aqui, onde eu anotei ela. Achei. Um Bonde Chamado Desejo, porque a censura achou que aquele tema, né, seria impróprio para a moral do brasileiro, e aí não só proibiu a peça de ser executada, como proibiu a principal atriz, a Maria Fernanda, de atuar por 30 dias. E por isso, em 1968, teatros fizeram greve contra a censura na região do Teatro Municipal lá de São Paulo. Foi um episódio importante também, que marca essa luta aí. E para finalizar, uma homenagem, mais uma dessas que a gente precisa fazer hoje, né? Então, o saudoso Aldir Blanc, um dos caras que eu mais escutei, eu acho, até hoje. Tenho boa parte da minha coleção de discos do João Bosco e do Aldir Blanc, eu acho um gênio. E aí eu trouxe para vocês, para a gente se despedir do Aldir Blanc, despedir da aula, a música O Bêbado Equilibrista, e aí a gente percebendo a genialidade do artista, né? Aqui é o documento que a censura emitia depois que a música passava pelos crivos da censura, e a música, cheia de críticas à ditadura, passou. Não foi vetada, a música foi gravada pela Elis Regina e virou um dos hinos contra a ditadura. Saudoso Aldir Blanc, saudoso Flávio Migliaccio, obrigado pela paciência. Eu vou abrir então aqui para as dúvidas de vocês, para o debate. Deixa eu só... deixa eu ver como é que está aqui. Parou o compartilhamento? Vocês estão me vendo? Quer botar um boné aqui? Estamos vendo, estamos vendo. E aí, meu povo? Deu certo? Viajamos? Não, foi ótimo. Obrigado, Thiago. Eu vou organizar aqui, porque enquanto você foi apresentando, já surgiram algumas questões. Sim. E aí eu já vou fazer aqui esse apanhado. Respondê-las. Isso, que fica mais fácil. Então, deixa eu pegar aqui a primeira. Foram muitas. 47. Achei. A primeira foi do Fernando Vital. Tá? Ele fala o seguinte: as Forças Armadas entraram apenas para dar legitimidade aos conservadores e depois sairia, ou entrando gostou do poder e acabou ficando? Posso já responder ou vai fazer mais alguma? Vamos fazer bloco de 3, que eu acho que fica mais fácil. Peraí, deixa eu só anotar essa aqui. Como é que é mesmo? Se foi só para legitimar os conservadores, eles curtiram o poder. Isso. Tá. Depois a Sara, eu queria saber se é possível sair desse ciclo um dia. Vivemos em uma eterna tensão com expectativas de mais um golpe. Não. Aí tem vários elogios, comentários sobre a aula, e aí tem uma pergunta do Arthur. Tiago, você acha que o eterno retorno de Nietzsche se aplica ao cenário que vemos hoje? É quase como a doutrina Truman de novo. Criaram o mal vermelho e justificam suas ações no combate a esse mal. Nossa, cara, que debate massa, né? Assim, historiador, ao mesmo tempo que é uma benção ter tanto conhecimento e buscar o conhecimento, ser tão apaixonado pelo saber, ao mesmo tempo é um fardo, né, mano? A sensação que eu tenho é essa mesmo, cara. Eu nunca tinha pensado nessa relação com Nietzsche, né? Tô aqui encantado. Então, vamos lá. Primeiro, tem jeito? Tem jeito.
Se a gente achar que não tem jeito, fudeu, desculpe, mas é isso. Né? Não tem jeito de sair do circo. O jeito é isso. O jeito é isso que a gente está fazendo aqui. Né? O jeito é pensar. O jeito é tentar sair das bolhas que a gente criou. E quando eu falo dessas bolhas, eu estou falando mesmo da rede social, mano. Eu tenho muita dificuldade, falo de coração, tenho muita dificuldade com esse povo escroto. Mas eu faço questão de manter um canal de comunicação aberto. Eu preciso. Isso é o que me faz ser professor. Eu não sabia que eu ia ser professor quando eu entrei na faculdade de História com 17 para 18 anos. Né? A gente acha que vai fazer história pensando que vai ser o Che Guevara, mano. A gente descobre que é muito mais difícil, né? E aí, eu não sabia o que fazer com aquilo, eu não sabia se eu ia ser professor, eu só curti estudar e curto estudar. E aí o que eu penso é o seguinte, o dia que eu entrei na sala de aula, eu falo isso para meus alunos, mano, eu acho que eu virei o Power Ranger, velho. Eu descobri que eu tenho um poder, mano, de comunicar, e de falar, e de levar uma mensagem para a galera, e eu acho que é isso que a gente precisa criar, espaços de diálogo, de debate. É fundamental que a gente não se curve, e o mais importante, eu fico pensando se a ditadura tivesse rede social. Se a ditadura tivesse rede social, como é que seria esse processo? Hoje, a gente tem a rede social, cara, e ela é fantástica. A gente tem que tentar entender isso. Né? Tem muita gente que... É difícil eu pensar numa solução simples, porque não tem nada de simplista nisso. Mas eu continuo acreditando demais no poder da transformação que a educação tem. E a cultura, e a arte, né? Eu acho que ficou evidente nessa época de quarentena como que a arte ela é essencial. É como que ela nos faz respirar, nos transporta para outros mundos, para outros lugares, nos dá uma força que a gente nem sabe que tem. Então, é nos inspirar. Então, eu não sei se eu consegui responder essas questões, mas eu acho que é isso. Eu não sei se a gente tem uma resposta simples. Eu não tenho. Queria ter manual, né? Manual receita de bolo. Mas eu acho que a gente tem que começar a dar cara a tapa. E a gente tem que começar a sair dessa condição conformista e partir para uma posição de enfrentamento. Mas um enfrentamento que não seja no nível dessa galera. Eles estão acostumados com o ódio. A gente tem que levar outra coisa, diferente do ódio para eles. Quando a pessoa percebe que ela pode conversar comigo e eu não vou retrucar com uma pedrada, eu tenho a atenção daquela pessoa. E, de repente, eu consigo fazer alguma coisa, né? Em relação às Forças Armadas, esse ciclo, né? Na verdade, gente, é muito menos uma relação com o Exército. Foi isso que o Saco acabou conversando com vocês na última aula, né? O Exército está aí. Hoje o Exército tem muito mais cargos dentro do governo do que naquela época. O problema não é o Exército, não é o militar. O problema é quem está por trás do militar. Porque as mesmas forças, que não são tão ocultas assim, como o Jânio disse, né? As mesmas forças que naquela época tensionaram e chegaram ao poder, são os mesmos grupos. Então, eu acho que existe um interesse do capitalismo internacional mesmo, do capital, em promover o caos. Não à toa, bancos estão ganhando uma fortuna nessa crise, certo? Existe um projeto de desmonte da legislação trabalhista, existe um projeto de desmonte da organização cultural, né? Eu acho que a gente vai reagir a isso, e agora, eu não sei se os militares gostam tanto do poder hoje. Eu acho que se gostassem tanto do poder assim, talvez até tivessem já, sei lá, tirado esse cara daí, não sei. Pode fazer outra, Saulo, vou pensando mais aqui, eu não sei, tem muitas coisas na minha cabeça. Pessoal, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Se eu pular alguma. A próxima aqui é do Daniel Japa. Ah, o Japa? Japa. Não, Japa. Tiagão, a semelhança com o momento atual são terrivelmente preocupantes. No momento atual, você acredita no apoio dos militares ao imbecil e ao golpe em curso? Depois tem a pergunta da Hilda Gaspar, que elogia a aula também, agradece a sua aula, e faz a pergunta, fazendo um paralelo entre o contexto da ditadura e o momento que estamos vivendo desde o golpe de 2016, quem você acha hoje na música tem feito arte de resistência e oposição como fez Gil e Milton? E tem vários comentários, pessoal elogiando, falando, gostaram da ideia do carimbo nas notas aí, já vão fazer o carimbo quem mandou matar a Marielle. Sabia que isso é verdade. Né? E
A Sara faz a seguinte pergunta, para a gente fechar o bloco das 3. Você afirmou na sua apresentação que houve um projeto que culminou no golpe de 64. Sim. Nos últimos acontecimentos, percebo que um novo projeto está sendo desenhado, inclusive com a ajuda de organizações internacionais. Qual é a sua opinião sobre isso? É possível que essa história se repita? Se sim, tem alguma maneira de evitar? Vou começar pela última. Eu não sei se é novo. Eu acho que é o mesmo projeto, né? Que é um projeto que se incomoda profundamente com alguém que vem da camada popular, possa ter os mesmos direitos dessas camadas privilegiadas que há séculos nos governam, né? Eu não sei se é um projeto diferente. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante para a gente entender. Que projeto é esse? Existem pessoas ligadas a instituições financeiras, existem pessoas ligadas ao capitalismo internacional, existem pessoas ligadas a setores importantes de instituições religiosas. Então, existem pessoas que não são tão diferentes, às vezes nem são diferentes pessoas que estão por trás desse projeto. É um projeto de ressentimento, não é isso? Essa galera é ressentida. Ela é ressentida por conta da felicidade. Eu vejo isso. Quando as pessoas se tornam felizes, isso ressente esse grupo. Parece que a felicidade é monopólio deles, velho. Saca? E eu assim, eu vim da camada popular, mano. Meu pai é mecânico e minha mãe é empregada doméstica. Meus irmãos, eu sou mestre em história, meu irmão é doutor em nossa, deu um branco, em agronomia, puta gênio, geneticista, minha irmã também super educadora física. Nós 3 tivemos a grata oportunidade de ter acesso à educação, mano. E educação pública e de qualidade. Eu vivi talvez uma das melhores épocas da expansão do ensino superior no Brasil. Eu sou grato demais a isso, saca? E eu acho que, por isso eu comecei a aula falando da minha nota de repúdio e manutenção da data do Enem. Se sou eu hoje, esperando a data do Enem, e eu não tive nenhuma aula, eu sabia que meu futuro ia estar profundamente afetado. Eu não queria que essa molecada tivesse isso. Então é um projeto que não é tão diferente assim, né? É a gente sabendo quem são essas pessoas, e a gente sabe, no fundo, quem são elas. A gente tem que mobilizar. A outra pergunta, então, da Hilda, se não me engano, perdoe se eu confundi o nome, tá, galera? É sobre a arte. Então, eu sou da comunidade. Eu sou da quebrada, do Tibere, mas uma das maiores experiências que eu tive na minha vida como professor foi trabalhar no Dom Almir, na escola municipal. Nossa Senhora, doutor... Meu Deus, vou dar esse branco, que vergonha, agora. Mas eu vou lembrar o nome, vou pesquisar aqui, porque veio um branco nesse ponto de ideia na minha cabeça. Foi trabalhar na escola municipal aqui em Uberlândia, no Dom Almir. Quem puder lembrar o nome da escola municipal lá, e não passar essa vergonha. Joel Cupertino. Lembrei, doutor Joel Cupertino. A minha experiência lá, ainda me mostrou a importância do funk, do hip hop, do rap, nessa molecada. Eu entendi o que é ser professor, não foi na escola particular, foi dando aula para aquela galera à noite no EJA, num dos bairros mais violentos da cidade. E lá eu descobri que a educação salva vidas. É mais do que passar em vestibular, né? E eu vi a importância que essa música tem. Então eu acho que tem poetas incríveis, tem músicas incríveis. O funk, ele tem coisas que eu não curto, mas tem gente que é capaz de usar o funk para passar uma mensagem, e o mais importante é que tanto o funk como o rap, o hip hop, eles têm uma capilaridade entre a molecada que é fantástico. Então, se a gente conseguir estimular essa cultura urbana, essa cultura popular mesmo, eu acho que a gente tem ali dentro gente boa pra caramba, né? E aí o Japa me fala do contexto. Japa, uma coisa que me apazigua, que me traz um pouco de paz no momento de caos, é saber que o contexto é diferente. As ideias são parecidas, mas o contexto é diferente por conta da Guerra Fria. Eu não sei quem vai aportar dinheiro e apoio militar nesse mundo para um projeto neofascista como esse. Tem louco, tem um Trump, mas o Trump ele é tão nacionalista, ele é tão desequilibrado, que eu não sei se a política externa americana seria hoje capaz de articular uma aliança para o progresso, como foi na década de 60, uma doutrina Truman, né?
enfim. Então, acho que é isso. Eu acho que, pensando no Exército, e de novo, lembrando, gente, que o Exército não é homogêneo, tem gente boa lá dentro demais. Tem uma molecada que lutou no Haiti. E o Exército de hoje não é o Exército de 64, é o Exército do Haiti. Então, é por isso que eu acho que esses militares, eles não estão embarcando com tanta força como em 64, né? E eu acho que hoje a gente está muito mais organizado como sociedade, por conta das redes sociais, por conta da ampliação do acesso à universidade, gente, certo? Se eu tivesse nascido na década de 60, eu nunca seria aluno de faculdade pública, não estaria disponível para mim, eu só sou hoje o que eu sou graças à expansão. E quantos, como eu, vindo da quebrada, vindo da comunidade, tiveram acesso ao ensino superior, estão conscientes dessa crise que a gente está vivendo? Tem os idiotas. Esses idiotas vão estar aí, é gado, deixa ele para lá. Sabe, eu acho que a gente tem, o contexto é diferente já. Eu acho que a gente tem condição hoje de evitar. E eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, saca? Precisamos nos organizar. Eu acho que, do ponto de vista parlamentar, está muito fraca a oposição ainda. Tem bons expoentes lá dentro, mas o contexto é diferente, no final das contas. Eu acho que a gente vai passar por essa, talvez mais cedo do que a gente imagina. Não vamos sair dessa, né? Vamos ver. Próximas perguntas aí. Vou pegar aqui. Aí tem vários comentários. Os comentários eu estou pulando, estou indo direto nas perguntas, para ficar para não demorar tanto. Isso. Deixa eu só pegar aqui, que a próxima é da Miguela. Oi, Miguela. Na iminência de um provável golpe, como a censura se daria, onde as informações podem ser censuradas? Bloqueio da internet ou limitação da mesma, como se dá na China? E depois tem o Alex, que ele pergunta, com tantas censuras nas artes em geral, por que foi produzido tantos filmes do gênero porno chanchada na ditadura e as mesmas foram exibidos? Contradições no regime, né, cara? Porno chanchada. Aí tem uma pergunta do seu xará aqui, o Tiago, que fala o seguinte, nos anos 70, o domínio cultural se deu com centralização da cultura por meio da TV. Hoje eles usam os disparos de mensagens de tecnologia análogas para montar uma base de apoio entre o gato que tem funcionado. Para cada fake news que conseguimos desmascarar, surgem outras 3. A pergunta é, como fazer resistência a essa narrativa dentro desse cenário? Então, fechamos o bloco aí com as 3 perguntas. Boa, hein? Tiagão. É uma questão mesmo, uma disputa de narrativas, né, Thiago? Bom, então vamos lá. Censura hoje. É o que eu estava falando para o Japo aí, o contexto é diferente, certo? Censura eles estão fazendo agora. Estão tentando censurar um monte de coisa, sabe? E a gente não tem caído nessa. Pelo menos a gente, sabe? Eu acho que o projeto, voltando na questão, acho que tem a ver com o projeto dessas elites, que lá em 64 estava amarrado a um projeto militarizado de poder, eu acho que esse projeto hoje, ele está mais difuso, e isso fica evidente, por exemplo, no fato da Rede Globo, que é defensora desse projeto, de um projeto neoliberalizante, do ponto de vista político e econômico, ela passou a ser crítica do governo, mas crítica ácida, né? Até parece que a Globo é resistência. Dá até raiva de assistir Globo News alguns dias. Mas, enfim. Então, talvez isso, o fato de um projeto hoje, o projeto que eu falo de uma dominação do capital internacional, de setores importantes do setor financeiro, enfim, o que é o mesmo bom velho grupo do antigo IBAD e do IPS. Eles estão aí, né? Eles encontraram outras formas de diluir esse projeto. Eu acho que está claro, por exemplo, nas próximas eleições, que a Globo já está criando um candidato, que é o Moro. Só que eu acho que o Moro se desgastou, né? Não sei como é que vai ser isso. Mas, e talvez por essa, então, pulverização de aliados, né, há uma diluição aí de apoiadores desse projeto neoliberalizante, não tem a centralização da figura, da importância do Exército, até porque não tem mais a Guerra Fria como pano de fundo. Então, a censura, na minha opinião, ela não vai ser fácil. Ela já existe, eu acho que existe, aí sim é o caso das fake news muito importante, né?
Eu acho que se tiver uma ditadura, vai censurar a internet? Tentou-se na China, tenta na Rússia, não funciona. A internet ela tem uma capacidade de se autogerir muito interessante, né? Então eu crio alguém que burla o sistema na hora, né? Alguém censura, alguém burla imediatamente. Eu acho muito difícil censurar a internet. Eu acho que a internet, na verdade, ela é ao mesmo tempo um trunfo e ao mesmo tempo uma maldição. Que ao mesmo tempo que ela não pode ser censurada, ela passa a ser, como o Thiago diz, um forte lugar de promoção de uma narrativa factoide. A fake news é um inferno, né? A tal da pós-verdade. Adorei a expressão, combato uma, surgem três. O que fazer? Mano, conhecimento. A cada uma fake news que surgir é nossa função. É nossa responsabilidade desconstruir. Então, que a gente divulgue a contra-fake news, né? Uma contra-resposta. Pô, vamos fazer. Eu acho que é isso, nos organizar como sociedade, como coletividade, a importância, então, dos coletivos. É fazer esse trabalho mesmo, mano. É juntar uma galerinha que vai ficar, sei lá, vamos montar um grupo da gente ficar pesquisando essa parada na internet e desconstruir. Porque não dá para ficar de braço cruzado. É pressionar o legislativo a endurecer lei. Eu acho que esse é um ponto importante, é legislar sobre isso. E aí é importante ter realmente uma burocratização a respeito do tema. A gente precisa ver como é que essa CPI da fake news vai evoluir. Se ela evoluir e realmente chegar ao... A gente sabe, o gabinete do ódio e tudo que ele é responsável, inclusive os vínculos com a Marielle, e a gente sabe, infelizmente, que há esse vínculo. Talvez sim um caminho seria essa burocratização, porque preciso legislar, né? E aí, para legislar, é importante que a gente busque pessoas que estejam antenadas nisso. E aí sim, se é narrativa, se o problema é narrativa, mano, a nossa narrativa é muito mais foda, porque a nossa narrativa ela tá amparada em dado científico, em conhecimento, em experiência concreta, sabe? E a gente tem que ir isso. Se a gente bloqueia todo cara que é idiota da nossa rede social, como é que eu vou enfrentar a narrativa dele? Sabe? E aí a gente lembra do iluminismo. Posso não concordar com nada do que diz, mas morrerei lutando pelo direito que tem de dizê-las. Você vai falar bosta, o meu direito, então, é lutar contra isso, sabe? E aí não é ser tolerante com a intolerância, nada disso. Né? A gente tem que ser intolerante com a intolerância, mas ter espaços onde essa narrativa possa ser disputada. Porque se eu fecho a minha rede social e passo a viver numa bolha, eu não estou falando com ninguém, eu estou falando para o espelho. Então é enfrentar esse desafio, que é doloroso, às vezes dá até ânsia de vômito, né? Falar com gente tão tá imbecil, mas é importante. A pornochanchada, aí é uma coisa que eu até queria depois pesquisar mais a fundo. É uma curiosidade, né? Eu estou aqui, eu vou começar a fazer umas coisas para mostrar para vocês. Então, eu vou começar por esse disco aqui, ó. Eu sou colecionador de disco de vinil, não sei se está dando para ver. Eu selecionei esse disco aqui, João Bosco, Gabiru, um dos grandes parceiros do Aldir Blanc. Como eu disse, eu gosto muito desses caras, né? Não sei se está vendo, tem um selo da censura aqui, ó, que ficava lacrando o disco. Esse disco é de 84. Eu nasci em 84, do ano do meu nascimento. Esse disco tem uma música que foi censurada, por isso tem esse selo. Era proibido tocar esse disco em público. Você só podia escutar essa música na sua casa. Chama O Retorno de Jedi, fazendo uma alusão ao Star Wars, né? E aí, na verdade, a música, ela foi censurada porque ela tem palavrão. A música, ela é um diálogo entre o marido e a esposa reclamando do marido. E aí ela xinga o marido. E aí isso era considerado amoral. Mas botar pornochanchada bombando com todo mundo peladão podia. São essas contradições, né? E por que tinha pornochanchada? Porque havia também setores da sociedade que queriam ter acesso a esse tipo de produto, né? Só que aí o que acontece? O que é a pornochanchada? É um gente lá, uma trama normalmente é associada ao sexo, né, à sedução, e paralelamente a ela, algumas pessoas conseguiam também usar até na pornochanchada espaços para colocar, por exemplo, críticas à ditadura. Até na pornochanchada a resistência pode ser presente. E acaba que, assim, eu não sei muito explicar isso. Se tem pornochanchada é porque tinha um mercado. E pensando, gente, se tem uma coisa que a ditadura fez para a indústria cultural, é criar produtos dessa nova perspectiva industrializante mesmo. Então, é um produto, se tem gente para consumir, eles vão vender esse produto, né? E aí vira essa contradição. O João Bosco não pode não pode ter uma música que tem palavrão, por quê? Porque ele é resistência, porque ele é da oposição. Mas se eu sou um diretor da direita,
que falo do satanismo e vou fazer um filme de gente pelada, mas eu sou da turma da ditadura, eu posso, né? Enfim. E aí a última pergunta, não sei se eu falei de todos, acho que eu falei sim, né? Tem mais dúvidas aí, mais questões? Eu mostrei um disco, eu vou mostrar outro aqui, enquanto você pega as questões aí. Esse aqui é o disco de 78 do Chico. Estou tentando esquecer o nome dele agora. Chico Buarque. Tem um nome esse disco, agora eu me confundi. Aqui só Chico Buarque. Esse disco aqui ele é de 78. É aqui que aparece pela primeira vez a música Cálice. A música de 73 só vai ser gravada em 78 nesse disco, e aí o Gilberto Gil não canta. Quem canta é o Milton Nascimento. E aqui para uma das minhas raridades, isso aqui eu vou mostrar com muito carinho para vocês. Esse é o disco, a trilha sonora da peça que nunca existiu. Calabar, de 73. Essa é a trilha sonora. Como já estava pronto o disco, ele já estava na gravadora para ser vendido. Não tinha como tirar o disco. O interessante é que na capa a censura prévia definiu que não podia usar nem falar o nome da peça Calabar. Então o disco tem capa branca e não tem nenhuma referência que é da peça. Esse disco é raríssimo e eu tenho informação. Então vamos lá, vamos fazer as perguntas aí. Vamos lá. Tiago, o Adriano pergunta o seguinte: em sua visão, a parte econômica, com a ilusão do milagre econômico e com o boicote político ao governo Dilma causado pelo impacto econômico, possui uma estratégia cíclica e espiral ou apenas foram reações que ocorreram, como o Léo disse, para a fortuna, sorte do Bolsonaro? Depois tem a Joana Dark. Ela pergunta o seguinte: as igrejas desempenharam um papel importante nesse projeto cultural? Sim. E o Iago, ele fala o seguinte, eu vou fazer 4 perguntas, tá? O Iago faz o seguinte: pornochanchada, eu encaro como uma tentativa de lutar contra o fundamentalismo do regime, porque os potes diálogos não fazem o mínimo sentido se não for para isso. E aí te pergunta se isso procede. Uma sátira, né? Aí, isso. Não, vou fechar aqui, aí depois eu fecho com mais 2 perguntas que apareceram aqui. Tá, pessoal, então é o seguinte, vamos lá. A pergunta que associa aí a minha aula com a aula do Léo, cara, que bom, né, cara? Isso é sinal que o curso está funcionando, né? Que alegria poder fazer parte disso. Então vamos lá. O que abalou, eu acho que a ideia é essa, né? Pensar na fortuna, no acaso. Em 73, um duro golpe para a ditadura foi a crise do petróleo, que desnudou a falta de planejamento e de organização das políticas econômicas brasileiras, demonstrou, obviamente, essa dependência do capital estrangeiro, do petróleo estrangeiro, que é um equívoco estratégico terrível, né? A gente tinha a Petrobras e é dependente do petróleo estrangeiro, burrice, e diziam que eram nacionalistas. E essa desnudação foi realmente o início da ruína, né, da ditadura militar. E aí, talvez, pensando na aula do Léo, se não fosse isso, talvez a ditadura pudesse seguir adiante. Pois, querendo ou não, ela foi muito exitosa no acesso a uma parte importante da classe média brasileira ao consumo. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas. Classe média é feliz quando ela pode comprar. Não importa se tem censura, não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula ou se é a Dilma. Se a classe média consome, ela é feliz, porque ela tem o sonho de ser emergente, né? E aí, então, enquanto a classe média pôde consumir, a ditadura passou incólume. Quem resiste à ditadura? Essa figura do intelectual artista. Ele tinha uma consciência, o professor, o intelectual, o cientista, os formadores da cultura popular no interior das comunidades. E esses caras sabiam que aquilo ali era um monstro. Por exemplo, meu pai, eu dou um exemplo da minha família, meu pai foi militar nessa época. Imagina a conversa minha com meu pai. Meu pai defende a ditadura até o fim, e eu tenho que ir, né, desarmando ele. E aí é isso que eu falo, a importância do diálogo, de ser ouvido, eu vou desarmando. E aí eu acho que hoje ele é muito menos raivoso do que já foi em outros tempos. Aí, ao mesmo tempo que meu pai tem mais ou menos a mesma idade que meu sogro, fanático pela ditadura, mas é um cara que não
terminou o ensino médio, vai ser mecânico para sobreviver, ainda bem, graças a Deus, colocou comida na nossa mesa, e foi muito bom ele ter escolhido esse caminho. Mas do outro lado, meu sogro, ele é engenheiro, e ele estava diretamente ligado na luta pela federalização da UF na década de 70. E ele só não foi preso porque o pai dele era amigo do responsável pela tortura em Uberlândia. Então, antes de ser preso, ele foi avisado. As fotos foram levadas para a casa dele, aqui está a foto. Hoje eu te salvei. Então, isso, né, é muito forte a crítica à ditadura entre quem tem acesso ao conhecimento. E naquela época eram muito poucos que tinham acesso à educação. Então, a maioria da população, meu pai, conseguiu na década de 70 ter acesso ao crédito. Acabou. É o homem mais feliz do mundo, certo? E aí a crise do petróleo vem e tira o crédito desse povo. Aí é que a base de sustentação da ditadura começou a ruir. E aí, quando a gente transporta isso para o governo Dilma, a gente vê uma semelhança, né? Então, a gente tem uma classe média com pouco acesso à informação, à cultura erudita, digamos assim, a uma formação formal, com pouco espírito crítico, talvez, né, por conta das condições de vida mesmo, de uma sociedade empobrecida. E aí, então, eu tenho isso no governo Dilma. Enquanto o Lula, com o projeto, né, de distribuição de renda, de acesso ao crédito, de estímulo ao consumo, teve êxito, foi o melhor governo. A Fundação Getúlio Vargas anunciou um relatório dizendo: os primeiros anos do Lula foram a melhor fase da história econômica brasileira. Acesso ao crédito, economia aquecida, tudo ia bem. O Brasil era o gigante que acordou. Aí, eu acho que tem a ver o lance da fortuna, né? E aí, em 2008, veio a crise. E aí, Lula vai na TV e diz que era uma marolinha, e estimula a gente a continuar comprando. Na mesma semana, eu tinha sido efetivado no Colégio Marista. Fui lá e comprei um carro zero. E o Lula falou, quer dizer, ele tutelou a minha tia, falou, vai lá e compra, vai. Se o presidente está falando, eu vou nessa, moleque de tudo, comprei um carro, sem saber se eu ia ter emprego no ano que vem. E foi assim, né? Foi tudo muito intenso para muitos de nós aqui naquele período, foi fantástico. Só que o que acontece é que a crise de 2008, ela se arrastou. E essa crise desse neoliberalismo, ela vai sangrando a gente lentamente. E do ponto de vista da política pública de incentivo ao crédito, de incentivo ao consumo, obviamente tem um desgaste. E aí o que acontece é que chega um momento que a Dilma é eleita para fazer ajuste fiscal. E quando ela põe em prática um discurso, que é o mesmíssimo discurso que tem hoje aí, né? Óbvio que talvez menos radical, mas era necessário. Tanto é que o ministro da Fazenda dela trabalhou recentemente no Banco Central aí com o Bolsonaro. Então é necessário fazer um ajuste fiscal para ajustar as contas por conta da crise internacional. E aí quando a classe média não tem mais acesso ao crédito, que é uma base de sustentação importante para o PT nos últimos anos, aí passa a pensar em alternativa. E é isso que eu quero que vocês entendam. O eleitor do Lula e da Dilma foi eleitor do Bolsonaro, gente. Eles não têm muitas vezes, não tem esse entendimento ideológico, crítico, não. Ele está acreditando que o Bolsonaro vai dar crédito para ele consumir. E aí agora a minha expectativa é aguardar o que vai ser o desdobramento dessa crise do coronavírus. Eu acho que uma das razões para a ruína do Bolsonaro vai ser exatamente o momento em que o povo, saindo da pandemia, voltar para a sociedade, voltar em busca de consumo, em busca da realização de seus projetos de vida, e não vai ter. E aí o que vai ser? Como é que vai organizar isso? Entende? E aí, então, tem a ver, né? A igreja. Eu fui falando aqui, gente, perdão com o tempo. Igreja. Igreja tem relação diretamente com o apoio da ditadura, estava financiando intelectualmente e moralmente a marcha da família com Deus pela liberdade, a gente fala naquele momento da Igreja Católica, mas lentamente, como a igreja, como o Exército não é uma instituição uníssona, a igreja também não. Então tem, por exemplo, o Helder Câmara em Pernambuco, que é um dos grandes responsáveis pela luta contra a ditadura. Gradualmente, à medida que a ditadura acirrava a repressão e a violência, a Igreja Católica vai se tornando uma grande aliada na luta contra a ditadura. E hoje a gente vê de novo, né? Mas aí agora na figura do neopentecostalismo, dessa renovação carismática, um apoio de novo fervoroso, essas ideias que ligam nação a Deus, né? Deus, pátria, família. E a gente vê de novo, então, uma associação que ganha força, né? O discurso religioso é um grande aliado do autoritarismo. E a pronúncia chanchada é essa sátira, pode ser entendido assim mesmo,
o Iago, né? É uma sátira, era uma forma. Ao mesmo tempo que havia ali uma perspectiva de que aquilo seria interessante do ponto de vista comercial, há espaço para crítica, até com uma sátira da sociedade de bons valores e costumes. Né? É isso. Dúvidas? As 3 últimas aqui, Thiago. Deixa eu só pegar aqui, cadê? Da Marina Goiá. Por que o Bolsonaro não foi repreendido quando teve falas antidemocráticas antes de ser presidente? E como ainda está sendo permitido as mesmas coisas agora como presidente? O que falta para colocar limites? Ou melhor, por que Bolsonaro ainda não faz... porque ele faz ainda o teste com a democracia? A Elizabeth Coutinho. A UNE teve um papel importante na época da ditadura. Ela afirma, né? A UNE que era quem definia as pautas da resistência. No atual momento, existe esse vácuo. Poderá acontecer uma rearticulação desses grupos para nos salvar? E aí, só aproveitando, a Elizabeth comenta o papel da UNE no chat aqui, que não foi falado, mas porque vai ter ainda o aspecto político da ditadura, que é o próximo módulo, aí vai entrar mais questões sobre a UNE e outras organizações que talvez o Thiago deixou aqui, porque ele ficou mais focado na questão cultural. Isso, foi um recorte, gente, que eu tive que fazer. Aí a UNE, ela é o pano de fundo de todo esse espaço, né? Porque é a UNE, é na UNE que o Centro Popular de Cultura nasce, é entre a UNE que os artistas da Arena e da Oficina surgem, é entre a UNE que surgem, por exemplo, os grandes artistas da música popular brasileira. A UNE é esse pano de fundo, né, gente? É porque vai ter um espaço para falar da luta da UNE mesmo, na guerrilha armada. Então, só para, aproveitando já, cortando, Sal, a UNE... É a última pergunta que ficou faltando, que aí a gente encerra as perguntas, que é da Miguela. Se puder incluir, né, que ela me pediu aqui para incluir, como houve a expansão do cinema novo, que trazia fortes críticas ao sistema da ditadura. Lembrei do filme Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil é o final da ditadura, né? Já é aí a gente encerrou aqui. Acabou? Posso? Bom, então vou terminar a minha fala sobre a UNE. E aí só um comentário. A primeira leva do expurgo, assim foi chamado pelo Castelo Branco, o expurgo, a combater o inimigo interno, a política de segurança nacional. Foram os políticos, foi a burocracia, foi o servidor público, foram aqueles elementos que eles chamavam de infiltrados na estrutura do poder. Então, cerca de 10 mil funcionários públicos foram cansados, cerca de 4 mil pessoas perderam o direito político, é a primeira ofensiva. A segunda ofensiva foi sobre o estudante. Então, a partir de 66, a UNE passa a ser o espaço do diálogo, o espaço da resistência, o espaço da arte, o espaço da política. A UNB foi fechada 2 vezes. Né? E a figura do estudante, do jovem, é muito importante. E aí, cabe a segunda questão. Né? Alguém falou dessa articulação. O que é preciso fazer para que a gente rearticule esse papel? Depende da gente. Esse que é um curso de formação de liderança política. Eu espero que cada um no nosso espaço de luta e resistência consiga fazer essa articulação. E aí é importante pensar mesmo, é um projeto, a gente precisa criar um projeto. Se existem pessoas pensando no projeto de poder e estão executando esse projeto, que é um projeto que nos surrupia direitos, que nos ameaça, que nos reprime, a gente tem que criar o nosso projeto. E é fundamental fortalecer o papel do estudante nessa sociedade, principalmente esses estudantes que hoje, eu acho que hoje é um momento especial para a gente pensar nisso, hoje, o momento que a gente está vivendo. Você acha que essa molecada do ensino médio que está aí, pressionada pela data do Enem, não seria uma hora fantástica para ter essa molecada do nosso lado? Sabe? Criar espaço para dar voz para essa molecada. E eu acho que é nossa função, nós precisamos ajudar nessa rearticulação, pois aquelas instituições, elas não têm mais aquela autonomia, né, ou aquela autocapacidade, eu não sei, talvez pelo tempo que a gente vive, não seria um movimento espontâneo, a gente poderia ajudar nesse processo de alguma forma. Limites ao Bolsonaro. Bolsonaro é um fanfarrão, né, gente? Ninguém levou a sério aquele cara nunca. Processo ele deve ter trocentos, mas ninguém... Sabe, o cara passou 27 anos dentro do Congresso com imunidade, como é que vai prender um cara daquele, um boçal daquele? Não, fanfarrão, e aí ele usa essa mesma
esse folclore político agora na presidência, alguém tem que botar limite. Eu concordo, agora quem tem que botar limite é o Supremo. Aí vem o Dias Toffoli falando essa semana que está judicializando demais, tem que judicializar, vou deixar esse cara falar o que ele quer, ameaçar a democracia, já basta a minha cabeça preocupada, que dia que eu vou pegar o coronavírus, porque parece que é só uma questão de tempo, né, agora. Ninguém se preocupa, e daí é uma questão de tempo. E quando eu vou pegar? Parece que além de preocupar com a minha saúde da minha esposa, eu tenho que ficar escutando esses impropérios desse cara e ninguém cala a boca dele. Então, acho que é mesmo entender que é necessário, e aí parte do STF, porque se depender da gente, mano, minha vontade é dar porrada no cara. Então, se for para a gente entrar nesse conflito, eu acho que vai ser ruim para a gente. Então, é necessário que as instituições garantam a democracia. Mas o que me preocupa é esse centrão, né? As últimas notícias são desalentadoras, mano. O cara tá dando cargo para todo mundo. O Maia falou que não, assim facilita o meu trabalho. Aí acabou, sabe? Então, assim, é paciência. Eu acho que a gente tem que fortalecer um projeto de oposição nos próximos anos. É urgente. Eu acho que a deixa dada pelo coronavírus é isso. Esse espaço que a gente está tendo aqui é fundamental para começar a articular a liderança e começar a projetar isso, cara, né? Ficar de braço cruzado é que não dá, senão ele ganha a eleição de novo. Porque tem gente que se sente representada, né? É uma questão de pertencimento, é uma questão antropológica. Tem gente que escuta ele falar e se identifica, e ao se identificar, mano, sabe, pode estar falando a besteira do mundo, mas se ele está falando aquilo que eu quero ouvir, é suficiente, não importa se vidas vão ser perdidas, não importa se a longo prazo a gente vai estar todo ferrado, né? E, quem que foi aqui? Mais uma, expansão, agora eu esqueci a última pergunta. Escrevi aqui, mas eu não entendi o que eu escrevi. Qual foi a última pergunta, Saulo, por favor? Eu vou pegar ela aqui de novo no chat, só um minutinho. Que foi do filme Bye Bye Brasil. Ah, tá. Do Cinema Novo, agora eu entendi o que eu escrevi. O Cinema Novo ele foi muito importante na década de 50, antes da ditadura, no início da década de 60, inclusive com essa trilogia do Sertão, que eu pedi para vocês acompanharem depois, sugeri, né? E aí a ditadura bate pesado no Cinema Novo, pesadíssimo, porque o Cinema Novo é realmente uma arte de resistência explícita, é a adoção mesmo da luta de classe na tela do cinema. E não podia, então o Cinema Novo corta. Aí a partir de 73, crise do petróleo, Geisel chega no poder, distensão, é quando a Funarte e o Plano Nacional de Cultura são colocados à execução, né? E aí é um momento oportuno, principalmente depois da morte do Vlado, né, quando todo mundo descobre que a ditadura era aquilo mesmo que todo mundo denunciava e ninguém acreditava, aí há um espaço cada vez maior para penetração desses artistas, representantes de uma hegemonia cultural da esquerda, dentro dessas organizações oficiais, estatais, e a Funarte é uma delas, né? Então acaba que, a partir ali de meados de 78, tanto é que esse disco aqui foi possível de ser publicado, né, de ser vendido, com as músicas que sempre foram... Aqui é a coletânea de todas as músicas censuradas do Chico, sabe? Disco todo mundo tem que escutar, pelo amor de Deus. Então pode começar a ter iniciativa como essa. Aí o Cinema Novo, ou alguma coisa derivada do Cinema Novo, ganha força, né? Por exemplo, com Bye Bye Brasil, já refletindo esses tempos de distensão. E é isso. Foi? Foi. Bem, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora, né? Nós estamos aí todo dia tendo duas aulas, uma de explanação e outra com as perguntas, né? Acaba que as perguntas viram uma aula à parte aí em todo o momento que a gente está vivendo. Foi assim com o Léo, foi assim com o Saca e agora mais uma vez com o Tiago, né? Muito obrigado, Tiago, que topou participar de cara aí do projeto, né? Obrigado a todos. Na terça-feira a gente retorna para discutir um pouco mais da política durante a ditadura militar. Tá? Então, obrigado, boa noite. E assim que eu terminar de organizar as coisas aqui, eu envio o vídeo gravado. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado por vocês aí me convidarem. Um abração. Tudo de bom para vocês. Fiquem em paz, meu povo. Tamo junto. Precisar de qualquer coisa, me procure aí na rede social, Thiago Finzi. Tamo junto. Posso desconectar aqui, Saulão? Pode. Valeu, obrigado, meu querido.